Aí, se você for demitido com 10 minutos, você vai bater meu recorde. Mas... Tu foi quanto? O meu foi 15 minutos. Mas você sabe Tá, que... eu espero um pouquinho. Vou com 16. Ah, com certeza. Largo aqui. É. Rafa, você sabe que eu não posso tomar café, porque de uma vez só pode acabar com a minha vida sexual, né? A língua e o dedo se queimam. Da azia. Os velhos da azia, né? Velho, nós somos da mesma idade, meu amigo. Porra, então eu tô muito jovem. Mas você... Rafael, sobe... Não, tu tem minha idade agora. Peraí. Não, eu sou 7'3". Não, tu é Você bem mais velho. Embora pareça, eu tô falando aparentemente... Tu melhorou muito. Perdeu quantos quilos? 40. 40. Perdi um boleiro praticamente. A única coisa boa de estar acima do peso é que parece que a gente tá com botox, né? Tá, fica esticadinho. Né? Mas você sabe que os caras ficavam me zoando, e tá tudo bem porque eu era gordo, né? E agora eles ficam me zoando porque eu sou magro. Porque realmente, por exemplo, dá uma murchada, né? E a orelha, eu não sabia que eu tinha tanta orelha. Que eu... Não, a orelha vai crescendo, né? Ai, que orelha, cara. E vai caindo a pele, né? Natural do... Aí os caras falaram, você ficou feio. Primeiro que eu já não... né? E segundo que eu só emagreci pra continuar vivo. Eu não quero ficar bonito, eu não tenho... Melhorou muito a tua saúde? Melhorou. Parei de tomar todos os remédios, tomar um montão de remédio contínuo, né? Você toma? Pra depressão? Não. Porque agora tá uma moda dos bonitos ter depressão, sabia, né? Tem uns caras bonitos. O cara é bonito, joga bem, ganha bem. É porque eles estão ficando feios, talvez. Enfim. Sobe, você sabe que você tá no Inimigos da Balança, que é um programa que o nome não tem mais nenhum sentido, na verdade, porque... Perdeu a graça, né? E tinha um outro chefe também que tava um pouco acima do peso, mas também saiu, e enfim. Aí é o Inimigo da Balança, que pode ser inimigo do limite, de repente. E você sabe que eu lembro de tudo que a gente fez junto? Que tomando teu cu, cara. Não! Tá vendo como você é? Você já me protege antes. Não é. Você é a maldade, tá na cabeça da... A primeira vez que a gente entrou no ar junto, eu tava na ESPN, a primeira demissão que a gente fala, você tava no Cruzeiro, entrou por link lá no coisa. Foi quando isso? Não sou o PBC pra saber as datas, mas você tava até com meio que um mullet, assim, um cabelo mais... Ali por 17, 18. Isso. Eu acho que tu foi o cara que eu mais conversei, assim. Disparado. Disparado. Até porque você não conversava nem com os caras do teu time, mas... Verdade. Não é? E aí a gente não se conhecia pessoalmente, e aí eu falei, queria saber o que você faz pra cuidar da beleza e tal. Os caras perguntando, os jornalistão na ESPN, né? Você tava muito bem naquela época, né? Não é? Tu tava voando, né? Aí, como é que a gente cuida da beleza, né? Você não me conhecia. Você falou assim, Ale, se eu tiver o mesmo padrão estético que você, eu vou começar a ficar... Foi na primeira? Foi a primeira vez. É que tu você já me derrubou. É que tu foi querer igualar as coisas, não dá. Cara, mas a gente, o sonhador, né, que a gente fala. Né? A tenteada é livre. E aí você já me derrubou logo na primeira, eu adorei, foi aí que eu me apaixonei ainda mais. Aí depois teve a vez que eu fui na tua casa de... Aquela casa é tua ou era alugada? Alugado em BH? É. Alugado. Era um aluguelzinho, devia ser salgado ali aquele É salgado. Não era? Mas depois da pandemia ficou muito mais caro. Aí eu já não tava mais. Mas ali numa casa, sabe a casa? É a vista infinita. É a piscina com... Não era? Mas isso era pensado, sabia? Porque quando eu cheguei no Cruzeiro, a primeira coisa que eu perguntei pro pessoal é onde moram os jogadores. Aí a mulher do Cruzeiro falou, não, eles moram ali no castelo. Eu falei, tá bom, vou pro outro lado. e aí foi muita loucura, porque eu lembro que o William Bigode tinha acabado, tava meio aqui ali no Cruzeiro, meio que saindo, e eu conversei com ele, e ele morava no Belvedere. Tu conhece bem BH? É. Aí eu gostei daquela região, principalmente porque ali tem tudo, e isso é importante para a família. Porque o atleta joga, faz amizade, viaja, mas a família tem que estar bem. Acho que o maior erro do atleta é morar onde ele quer. É onde a família prefere. Porque, né, joga, estressa, perde jogo, torcida te chegando, tem que chegar em casa e pegar, sei lá, a esposa, o filho infeliz porque não tem o que fazer, a escola não é boa, e isso é muito ruim. E aí eu fui mais um pouquinho, eu fui para Nova Lima, eu fui o primeiro jogador a ir para lá. E todo mundo fala, tu é louco. Resumindo, quando eu saí na minha primeira passagem do Cruzeiro, eu tinha uns 15 morando lá já. Caramba. O Boi Bandido tem uma casa lá em... Porque todo mundo morava bem, a família ficava bem. E o atleta sai meia hora antes, anel rodoviário e tal. Naquela época você não tinha muita família, né? Tinha mais ali, acho que teu irmão que ficava com você, não era? Para de rir. Não é isso, cara. Que você não tinha... Não, eu morava sozinho mesmo. Mas mesmo assim... por viajar tal, quando meus filhos iam, minha família ia, eles tinham tudo em volta.
Então eu não tinha essa preocupação também. E é um lugar maravilhoso. Aí foi a segunda vez que a gente teve junto, né? Era numa montanha, né? Caraca. A parte bonita da casa ninguém via. Não, maravilhoso. Dava pra andar pelado, fazer o que quisesse, que era pena tranquilo. que eu não tive essa visão, né? Que a gente fala, a gente... Tu esteve lá e eu tava de roupa. Eu tenho as fotos desse dia. Você tem? Tem. Pô, tem um meme que os caras pegam, que eu olhando pra você assim, tomando uma taça de vinho, ele meteu um vinho lá de... Vinha aquele vinho. Não sabia nem tomar. Não sabia. Não sabia nem tomar. Nem sei, até Foi hoje. bem recebido, olha agora. A dor nas costas do caralho aqui. Calma. É Pode que falar você palavrão isso aí aqui? Claro. Essa aqui é porque você tá velho também. Um vinho, cara, você deu japonês pra produção. Japonesão. Eu lembro tudo. Nunca mais, né? Não. Eu subi a régua, né? Também não tenho mais emprego também, mas foi a segunda vez. Outra vez eu peguei você pela internet também, que você estava no Ceará. Nós fizemos uma resenha lá no Ceará. Ali era meio que até pandemia já, né? Aí era tristeza total. E agora, aqui é o Inimigo da Balança, que era um programa para falar... Todo programa novo que tu tiver, eu tô nele. Que você é um cara que também tem algum link aí com o negócio de comida, porque você tem teu restaurante, lanchonete. hamburgueria, tem algumas coisinhas. Não, é restaurante também? Eu tenho Restaurante você nunca me convidou. Ah, tu nunca veio? Agora não vou te convidar mais, tá magro? Não, mas sushi não engorda, né, que eu saiba. Quem disse, bota os molhinhos pra tu ver. É? Os molhinhos engordam pra caramba. Qual que é o nome da lanchonete? É uma hamburgueria, né, a Severo, e o restaurante se chama Coia. A Severo é lá em Erechim e o Coia é aqui em Porto Alegre. Que eu tava na Severo, lá com... Aliás, Tu foi pra esse cara? Fica quieto, que agora eu tô com Eu encontrei esse cara em Erechim. Não, você tá falando que tu tava em Erechim. Você mandou foto do restaurante, eu tava lá com teus irmãos lá, que é tudo uns... Põe as fotos da família do Sobs, que é tudo uns Sobs de outro tamanho. É tudo igual. Deve ter Sobs aí na rua aí, irmão. É uns grandes, é um gordo, é um pequeno, é um alto, é um baixo. Caramba. Aí mandou uma foto lá, você tava no Ceará, meu. Mandou uma foto da câmera de segurança, eu lá. Que tu tava lá se alimentando. Tava lá. Mas é que agora eu tô num outro negócio. Tá bom? Obrigado. Mas sempre você muito carinhoso, muito generoso. Você sabe que eu te amo, né? Cala a boca, meu. Pelo amor de Deus. Você quer me complicar. Eu tô suando. Tá. Mas por favor, meu. Que complicar, cara. Que era outra coisa, que eu tinha acabado de separar. E é que naquela época tu comia hambúrguer. Agora tu não come mais. Casei, né? Exatamente. Aí não tem mais. Aí, Erechim. Tua família... Todo mundo lá. Domina lá, né? Você vai lá de vez em quando? Vou. Sempre que posso eu vou. É quanto tempo daqui? 3 horas, 4 horas e meia. Dá 370 quilômetros. Um dos motivos para eu ir para eu ter negócio em Erechim é justamente para ter motivo para ir para Erechim. Para não ficar longe da família. Porque com a distância vai, né? Com o tempo se acostuma a ficar longe. Eu não acho isso legal, então sempre que possível eu tô lá. Mas da última vez que a gente teve uma resenha gravando, né, valendo, a tua vida mudou completamente, né? Você, inclusive, tá com vários bagulho aí de empreendedor e até da comunicação, né? Conta um pouquinho pra gente. Vai ter um leão lobo. Conta um pouquinho pra gente. Do que tu quer saber? Da tua vida, meu. Você Cara, tem um podcast agora, podcast? A minha vida... Ela... Obrigado pelo convite, inclusive, de ir no podcast. Eu fui para um outro mundão, assim, né, de empreender. Então eu tenho vários negócios hoje, né, alguns a gente já conversou. Hoje eu tenho um grupo que se chama o Grupo FLF, no qual a gente tem um festival de empreendedorismo que a gente faz todo o fim do ano aqui no Rio Grande do Sul. Já é considerado o maior evento de empreendedorismo, a gente traz os maiores nomes e lota, assim, um negócio bem legal. Eu tenho um grupo de empresários também, que é um clube, que são pessoas que se encontram todo mês. Network, tipo network. Total. E negócio o tempo todo. A gente tem um grupo também, estamos no 2º ano. Dentro disso, na Enchente, eu virei... o Grupo FLF acabou tendo uma instituição sem fins lucrativos, né, de caridade, que se chama Sou de Fazer. Porque tudo vai lá e faz, foi lá e fez, no qual reconstruímos muita coisa no estado, já entregamos muitas escolas e estamos aí. Veio para ficar, né? Tivemos que virar uma instituição, porque começou a chegar muito Pix, então tivemos que nos estruturar para isso. Aliás, foi um momento, desculpa te interromper, um momento que começou a gerar muita dúvida, né? Para onde mandar o dinheiro, de que forma mandar o dinheiro, qual lugar era mais seguro e tal, não sei o que. Cara, inclusive a gente, né? A gente aqui, o Fora de Área, o meu programa no YouTube, que a gente se sentia seguro em mandar
pro teu negócio lá, porque sabia que era firmeza, né? E também onde tem muita gente necessitada, onde rola dinheiro, tem malandro, né? Ah, tem. Então se justificava, então recebemos ajuda de todo o estado, assim, de todo o Brasil, de fora, até o Casemiro mandou pra gente grana. Então reconstruímos escolas, salvamos Tem muita ideia gente. de um valor? Você tem um número aproximado? Sei lá, uns 5, 6 milhões, assim. Caraca, meu. E fora alimentos, né? Salvamos muita vida, assim, de tirar da água com helicóptero e tal. Só que tomou uma proporção muito grande, como eu te falei, tivemos que virar uma instituição, porque tu tá lidando com o dinheiro dos outros também, tem que ter muito respeito. Pô, o Pedrinho, não é? O dono do Cruzeiro também mandou. Então foi bem legal, já reconstruímos muitas escolas, já entregamos bibliotecas, tudo voltado para a criança, né? Porque a gente tinha muita gente ajudando e a gente decidiu por bem que vamos em escolas e jovens. Porque se a criança está na escola, os pais conseguem voltar a buscar seus empregos, a trabalhar, né? Então... Golaço, hein, Sobis? Que golaço, né? A gente decidiu e, cara... Estamos reconstruindo e logo a gente vai reconstruir uma escola com o Inter. O Inter teve as camisetas, aquelas embarradas, uma parte da doação veio para a nossa instituição, a gente vai fazer uma escola. Então a gente está indo escola. Até para aproveitar, né? Muita escola já estava velha, a gente está reformando mesmo, começar do novo. E, pô, tem que cuidar dos moleques, né? Nós velhos a gente se vira assim. Agora os moleques precisam ter um apoio. E depois que a gente tem filho, a gente vê o quanto é importante, né? Eles estarem bem na questão da educação. E eu tenho um podcast também, que se chama Foi Lá e Fez, ele é o maior podcast de empreendedorismo do estado. A gente entrevista os maiores nomes do Rio Grande do Sul, das grandes empresas. Eu tenho uma empresa Orla, que é uma empresa de energia solar. Agora estou começando a construir um prédio também lá em Erechim, no qual eu desenhei, eu tive a ideia. Porque você já estudava, né? Eu lembro que você já dá umas estudadas, né? Não, cara, não é nem estudar, eu sou inquieto. E eu tenho coragem, né? Acho que a moral do que dá certo, do que dá errado é ter coragem. E de fazer. E aí estão desenhando um prédio, a gente deve estar começando a construí-lo agora. Desenhei, está pronto já a obra, já vendemos tudo, assim, antes da construção. Caraca. Que mais? Tá bom já, né? Eu tenho um estúdio também, né? No qual hoje eu tenho um programa que fala de esportes. Se chama 4D Esportes, está bombando muito no Rio Grande do Sul. Que é com a Mauri? Eu e a Mauri, exato. Pô, a Mauri você conhece, né? Ela é da Itatiaia, Então, é um programa que a gente faz toda segunda-feira e está bombando muito, sem impulsionar, sem nada. Já temos mais de 100 mil seguidores no Instagram. Eu acho que está dando, só no Instagram, entre 15 e 20 milhões de visualizações por mês. No YouTube já estamos com nossos 50, 60 mil, assim. O YouTube tem o tempo dele, mas tá uma maravilha, assim. Tanto que agora, logo eu quero que ele vire uma TV, porque eu vi uma possibilidade muito grande. Já estamos desenhando novos programas. O dia que tu vier para o Sul, quiser trabalhar com a gente... Você vai ter prazer em me demitir. Não te demito, jamais. Ah, moleque. Eu nem te contrato. E aí a gente está com essa ideia, assim, de fazer devido às proporções, uma Cazé TV aqui no Rio Grande do Sul, né? Porque aqui é um país à parte e a gente tem bastante conteúdo, bastante gente, principalmente legais. O 4D Esportes eu tento fazer com que a galera que assista tire um pouquinho do ódio, né? Do jogador, de querer matar o jogador, mas que entendam os processos, que entendam o porquê de um vencer ou de um perder um jogo, não simplesmente sair criticando, como tá a mídia hoje, né? Uma outra visão, né? E tipo, cara, tá muito legal, tá um negócio de muito alto nível e logo, não sei quando vai essa entrevista, provavelmente quando ela estiver no ar a gente já vai estar com outros programas. Caraca, mas vou te falar, mas você toma efedrina no café da manhã, meu, que você tá fazendo 800 mil coisas, meu. Nunca trabalhou agora depois de velho? Não, mas aí eu tô esquecendo de alguma coisa, né? Eu sempre esqueço. Mas tem mais umas 2, 3 coisas aí. Caraca, meu. Mas tá feliz? Tô maravilhoso. Nossa, feliz demais. Tô tendo oportunidades que eu nunca tive. Tô tendo possibilidades que eu não imaginava. Tive convite para trabalhar no futebol. Não quis. No futebol? No futebol. Não na mídia ali de comentarista? Pá, a mídia toda me chamou. Sério? Todos os canais que tu imaginar, os caras ficam todo dia me chamando. Pra fazer novela? OnlyFans? OnlyFans, eu acho que é depois que... Eu acho que essa proposta vem depois, lá no sofá. Ah, mas pra você ficar de tipo de dirigente, gerente de futebol? Não, tive pra dirigente e tive sim das mídias, assim. Ah, é? Essas televisões, assim. Tipo quais?
Ah, não pode falar? Qualquer uma que tu falar, eu digo sim. Que isso, cara. Sério Mas mesmo. você não gosta de... Porque Eu não- podia ser essa visão que você falou aí, que tá passando, inclusive, no teu programa, Uhum. de um olhar diferente, porque Mas tem até jogador que também fala mal de jogador, né? Claro, mas aí são, tipo, eu não posso me basear pelos ruins, eu tenho que me Certo. basear pelos bons. E eu acho que é uma coisa assim, uma cultura que a gente vai ter que melhorar, né? Claro que as pessoas podem ter opinião, mas as pessoas não precisam xingar, não precisam humilhar, não precisam querer bater em atleta. Apenas saibam o que é o futebol mesmo. Porque tem dias que dá tudo errado para uma pessoa, né? Se a gente chega atrasado no trabalho um dia, já começou errado. Ninguém vai te xingar, ninguém vai obrigar. E também tirar isso também que, porque ganha muito tem que ser assim. Não, cara. Tipo, tem um ser humano por trás, tem família. E também fazer com que o pessoal entenda um pouquinho mais de futebol. Acho que isso é legal, até para depois eles poderem discutir da forma que quiserem. Mas vou te falar que, com relação a isso, eu concordo com o que você está falando, mas eu tô meio pessimista, porque com os canais dos torcedores, né? O torcedor Sim. hoje tem o seu canal. E aí você está falando de um fanatismo, de um amor, né? Você está falando de razão, você está falando de emoção. E esses canais de torcedores que estão cada vez mais fortes, e não é uma crítica, é só uma constatação. Sim. O que acontece? Ele fala o que o torcedor quer. Se o time ganhou, ele vai ser campeão do mundo. Se o time perdeu, ninguém presta, vagabundo, mercenário que não dá raça. E o torcedor, ele compra essa ideia. Perfeito. Né? Então, acho que o canal do torcedor, ele deu voz para essa galera e cada vez mais está se proliferando, né? Então, eu não estou muito otimista, não. Mas o que acontece? No começo eu até vejo, tem bons e ruins, né? Como qualquer lugar. Aqui não estamos julgando... Não tô. Eu sou bom, o outro é ruim, longe disso. Mas no começo, ali, eu até vejo que o pessoal faz porque é paixão. Aí depois eles começam a ver que a coisa é bem maior, porque envolve dinheiro. Ah, sim. A mesma galera que reclama que o jogador é mercenário, tem muitos que se passam como os maiores idiotas, desculpa a palavra, mas os maiores idiotas do mundo pelo like. Porque o like dá dinheiro. Claro. Então eles já estão se vendendo pelo dinheiro. Eles deixam de ser quem eles eram para faturar. E não precisa ser assim. Não precisa ser assim. Eu até converso no meu programa, falo assim, esses caras aí que acham que entendem futebol, senta comigo, vamos conversar. Vamos ver o que é. E não é para mostrar que eu sou melhor ou pior, longe disso, é os pontos de vista. Para essas pessoas pensarem duas vezes antes de chamar um jogador de ruim, de idiota, de sei lá o que, sendo que as pessoas não sabem nem que estão reclamando. Né? Então, é só isso que eu vejo, que é um mundo que pode melhorar, a gente não pode desistir de melhorar as pessoas, mas não é um mundo de ódio, hoje muito ódio, muito... radicalismo, né, cara? Muita briga de torcida, pedrada em ônibus. Eu te garanto 100% que essas pessoas consomem esse ódio e depois começam a fazer essa guerra. Olha o que aconteceu agora aí em Recife. Nossa. Então a gente não pode. A gente não pode tá falando que o jogador é ruim, que vamos matar o rival, não sei o quê. Aí na segunda-feira, depois que deu a briga, falar, não, tem que prender esses caras. Quem tem que ser preso é quem incentiva isso. Então, é mais ou menos o que eu penso sobre futebol e é mais ou menos nessa batida que eu vou. E a partir do momento que eu for para a televisão, eu, sinceramente, se eu não estar do lado dos fera, eu não vou sentir confortável de ter alguém do meu lado falando a maior besteira do mundo e eu ficar quieto. Eu vou ser demitido com 10 minutos. Então, eu prefiro fazer da minha forma, do meu jeito e não tenho pressa para like, não peço like, não tô nem aí, tá tudo tranquilo. Aí, se você for demitido com 10 minutos, você vai bater meu recorde, mas... Tu foi quanto? O meu foi 15 minutos. Mas você sabe que... Tá, espera um pouquinho, vou com 16. Com certeza. Largo aqui. Nessa briga que você falou, inclusive tinha um cara com um pedaço de pau na mão, com colete Paz nos estádios. Eu vi essa foto viralizou. Juro. Depois eu vou botar aí. Paz nos estádios, o cara com o cacetete na mão. É que viramos animais, né? Viramos animais e, poxa, não é porque a gente está aqui no sul... Eu trago muito o negócio da enchente também. Na enchente era um desespero tão grande nosso de fazer com que o Brasil visse o que estava acontecendo, que a gente incomodou demais. Então agora quando acontece isso lá em Recife, nós aqui de baixo a gente não pode deixar isso acontecer. Nós temos que participar para tentar melhorar de alguma maneira. Nós somos uma sociedade, tudo é Brasil.
Então, assim, até quando acontece alguma coisa em outro estado, nós temos que ser a voz, volto a dizer, não para disseminar ódio, mas calma, gente, qual o porquê das coisas? Por que tu perdeu um emprego? Por que tu foi demitido? Muitas vezes não é porque o que tu estava sendo na TV, porque tinha os bastidores, alguém queria te sacanear, ou tu sacaneou alguém. Tudo tem bastidores, não é só a história final. Então, as pessoas hoje elas não querem entender. Eles querem seguir na verdade deles, pelo like. E aqui entre nós, né, Lê? Quando o time ganha, fala bem, beleza. Quando o time perde, os caras quase morrem ao vivo. E tu sabe, sei lá, é 70% mais visualizações na derrota do que na vitória. Muito mais, muito mais. E esses caras começam a viver numa prisão, porque os caras não conseguem nem ir no estádio, cara. Sabe, tu entra numa bolha que daqui a pouco tu não é mais nem feliz como pessoa. Você chegou a sofrer, assim, fisicamente com esse tipo de loucura, assim, de radicalismo no torcedor? Ameaça toda hora. Ameaça toda hora. Toda hora. Qualquer derrota aí vinham os caras tete a tete? Não, aí nunca tiveram coragem. Tá. Ou nunca se bateram de frente, sabe? Mas mensagem toda hora. Eu sei onde tu mora, eu sei onde moram teus filhos. Isso aí direto. Bom, eu já saí do estádio com você, no teu automóvel, e você estava sendo atendeu todo mundo com muita simpatia, como é tradição. Não sofremos porque até naquele dia o teu time ganhou. Aí a gente sai pela galera, senão não sai. Mas é isso, assim, a gente vai ter crítica todo dia, vai ter os louros também todo dia, porque eu sei que é emoção. Mas a gente não pode instigar a violência. Você sempre teve uma cabeça, isso aí não sou eu que estou falando, né? Eu acho que não é uma novidade para a minha audiência, por exemplo. Você tem uma cabeça diferente um pouco da grande maioria dos atletas, né? Do atleta. Sair um pouco ali, pensar um pouquinho fora da casinha, tinha ali os teus gostos de leitura, de música, de não sei o quê, e eu estou te encontrando de novo, conversando com você aqui, parece que isso aflorou ainda mais, né? Isso está muito mais latente hoje, muito mais, muito mais. Eu quase todo dia eu acordo 6 da manhã e vou dormir meia-noite. Caraca. Trabalhando o tempo todo, tenho muita coisa para fazer. E eu sou muito feliz nisso, sinceramente. Eu não ganho nada, bem dizer, comparado com o futebol. Mas eu sou muito mais feliz. Né? Outro tipo outro de dinheiro, né? Porque hoje eu tenho tempo. Por mais, eu faço o que eu quero, a hora que eu quero. Se eu quiser parar aqui uma semana e viajar, eu consigo. Porque eu controlo o meu tempo. E eu acho que isso é super importante. E voltando nessa questão aí de pensar diferente ou não, também eu sou muito ciente que tem muitos jogadores que, quando a fase tá ruim, eles reclamam pra caramba. Mas quando a fase tá boa, posta dança no Instagram. Então, a partir do momento que tu se abre pra galera, tu tem que também ter o culhão de aguentar o trampo segurar, quando é preciso. Faz parte. O que tu passa pra galera nas redes sociais é o que eles vão te cobrar na frente. Mas você deu uma viciada nesse negócio de trabalho aí, de esse montão de novidades que está acontecendo na tua vida, você deu uma viciada, você tá assim, se você parar, que nem você falou, uma semana, você sente falta, você tá na pegada? Mas o parar não existe, né? Telefone, reunião online, isso pode aí... estar onde for. Isso aí não existe. O parar é só questão de tu não estar ali fisicamente. Mas você deu uma empolgada, assim, com essa tua rotina meio maluca que você tá vivendo hoje? Eu tô feliz, cara. Eu tô feliz mais do que quando você jogava? Sim. Eu tô mais feliz do que quando eu jogava. Caraca! Porque não é comparado com o futebol em si, é pelo tempo. Tu entende? Se eu fosse jogador, eu não tava aqui. Se eu fosse jogador, eu não passava um fim de semana bebendo com o boleiro como eu passei esses dias. Nossa, que derrota. Tu entende? Aí é derrota. Não, era um golinho pra mim e dois dele. Mas essas coisas assim que chega uma hora... hoje o pessoal vai muito no dinheiro, né? Até para criticar, mas ganha 1 milhão, mas ganha não sei o quê. E eu te dou certeza que não tem milhão que paga o tempo. Não tem milhão que paga... Porque as pessoas sempre se comparam pelo dinheiro. Se fosse eu, se fosse... Cara, muitas vezes na minha vida o dinheiro só não trouxe felicidade. Várias vezes eu pensei assim, eu trocava todo o dinheiro por isso, eu trocava todo o dinheiro por aquilo. E claro, as pessoas falam porque eles não têm, né? E é normal, né? Então, e também no Brasil também tem uma coisa muito ruim de energia hoje, né? Que quanto mais tu ganha, mais visto como bandido, né? Parece no Brasil, crime. No Brasil quem ganha bem, honestamente,
ele é tido como um inimigo. E também, tipo, eu acredito nisso de energia. Quando o pessoal começa a te mandar energia ruim toda hora, é muito complicado. E se você não estiver muito bem protegido, você sente, né, aquilo... Hoje é o problema mental. Hoje é o maior problema que eu vejo dos atletas é esse mental. Porque quando ganha aposta, aí vem só elogio. Aí quando perde, vem muita crítica e os caras não aguentam. Os caras são muito fracos mentalmente. Todos os clubes tinham que ter psicólogo. Uma psicóloga assim, ó, porrada. É porque eu acho que também a molecada, você evidentemente pode discordar, mas é que a molecada, ela é muito blindada assim num jeito que eles não... Não criam calo. Não cria calo. Hoje o staff do jogador tá deixando ele muito burro. Muito mais burro. Alienado, assim, né? Alienado, de não saber contar até 3. Sabe? Eu tô generalizando, mas a gente sabe que não é todo mundo. Ao mesmo tempo, tem muitos atletas que melhoraram muito na questão de se entender o seu corpo, estudar, saber de finanças. Como qualquer lugar, né, Leo? Qualquer grande profissão tem os que deram certo, os que deram errado, os que perderam tudo, os que não. Mas como o atleta ele é um exemplo por ele estar sempre na televisão, eu aconselharia eles que, no mínimo, saibam onde estão, o que estão fazendo, saibam um pouquinho do mundo, que acordem cedo, que os caras acordam meio-dia já foi metade da vida, e que principalmente saibam dar entrevistas, para que possa exigir mais dos repórteres, assim, uma pergunta melhor, porque senão fica um negócio muito ruim e joga tudo lá para baixo. Aí os bons pagam pelos maus. Que também caiu muito porque, como tudo é dinheiro, como você falou, né? Tudo é dinheiro. Hoje em dia, cada vez mais o cara acabou de chegar na rádio, na TV, ele já tá no ar, né? Antigamente o cara tinha que ficar... Putz, tá louco. Né? Hoje tá tudo mais fácil, né? O Romário não fala assim, que é sentar na janela. Teve uma... E tá criando esse ódio, assim, entre imprensa e atletas, imprensa e treinadores, imprensa e clubes, porque por isso que tá cada vez mais essa blindagem. Porque os caras estão dentro do ar-condicionado falando o que querem, né? E como eles têm o microfone, o clube não consegue estar sempre desmentindo, porque tem que se preocupar com o time em si, com o esporte. Mas esses tempos eu lembro que, sei lá, o Grêmio perdeu um jogo pro Fluminense, talvez Libertadores, e a primeira pergunta que veio de um repórter pro Renato Gaúcho é: por que o Grêmio se acadelou? Cara, você não existe. O Renato chutou o balde. Mas olha o nível. Entende? Tipo, isso não existe. Então, meio que eu tô nesse contexto do programa para fazer com que as pessoas pensem um pouquinho. Não tô... Fazer esse exercício aí, né? Hoje eu sou um colorado, né? Ídolo do Inter, tudo aquilo. E eu faço sim, isento, faço o programa, falo de Grêmio, falo de todo mundo. E os gremistas estão adorando. Que legal. Porque eu não sou de puxar saco, né? E eu não tô pelo like. Eu acho que essa é a maior diferença. Da mesma forma que tem gente que tá pelo like, tem grandes empresas, tem talvez um nicho de pessoas que quer um programa mais assim, sem briga. Opa, veja bem. Pô, é verdade, eu não tinha pensado por esse lado. E é isso que eu tento fazer. E você sabe que você tá falando tudo isso e tem uma coerência muito grande, porque nessa nossa conversa do Cruzeiro, 2017, será? Sim. 2017? Você já estava pensando em parar de jogar, já tava com isso na cabeça, não sei se eu vou aguentar muito, que eu não tô, sabe, que tudo isso está me estressando muito e tal. Naquela época, você já estava, tipo, acho que talvez outras coisas vão me dar mais prazer. Já estava vislumbrando ali na frente, aqui, ó, né? Que ainda exato. Foi, hein? Porque, né, de tudo que eu falei aqui, eu também não vou isentar os atletas. Claro. Cara, tem muitos atletas que buscam isso e que às vezes merece, né? Porque os caras gostam. Mas, quando no fim da minha carreira eu comecei a entender que o que era claro para mim não era tão claro para outros, velho, eita. Eu tô com mais moral que o Farid. Ah, bacalhau. Eu tô com mais moral que o Farid. Não, bem mais moral, né? Então, aí a partir... O que eu tava falando? Eu até me perdi. Não, que você, no fim da tua carreira... Tipo, o que era claro pra mim, assim, em termos de... Eu não falo de jogar bem ou mal, de conduta de atleta. Chega no horário, cuida do teu corpo, procura saber o porquê tu tá fazendo isso, porque quanto mais o atleta souber, mais ele vai render.
E quanto mais ele perguntar, mais ele vai saber quando ele está fazendo um exercício que não é bom para ele. Porque hoje está muito individualizado. Então eu exigia muito dos caras. Cara, chega no horário. Você falava? O quê? Eu virei o cara mais chato do mundo. Eu virei o cara mais chato do mundo. Porque não entrava na minha cabeça os molecão, eu chegar 2 horas antes, os moleques chegar 15 minutos e ainda entrar com chuteira desamarrada, sabe? Tipo assim, essa boleiragem. Essa merda aí que, tipo assim, faz parte. Porque hoje com a internet, mais ainda, eles querem aparentar ser. Eles não querem ser. Aí é o cabelinho, é o rasguinho. E eu já não estava mais conseguindo conviver com isso. E quando eu vi que eu era minoria, eu resolvi parar. Caramba. Porque eu não ia mudar isso. Era difícil, meu, de falar assim, cara, chega no horário, cara. Cara, tu tem um talento. Uma vez eu peguei o Vitor Roque. Pá. Eu ali suado já 2 horas, claro, né? Tentando compensar a velhice. Chegava meia hora, chegava 15 minutos. Sabe, mas eu falava, cara, vamos, meu. Tu tem um potencial de absurdo. Absurdo. Chega antes, te prepara, pega um professor, conversa. Vê o que tu tem para melhorar, o que tu não tem para melhorar. O Cruzeiro estava numa crise desgramada. Tipo, oportunidade para os jovens. Muita gente jogou no Cruzeiro que jamais jogaria. E tipo, cara, oportunidade. Não sei se entendeu ou não, mas daqui a pouco se chega no Barcelona e arrebenta, tinha uma explicação. Daqui a pouco chega no Barcelona e não arrebenta, tem uma explicação. E eu lembro, tem até um vídeo, até do Cruzeiro tem um vídeo lá que eu pego ele, cara, olha só, quando a bola vem assim, tu faz assim, quando a bola vem assim. E ele meio que escutava, né? O problema é quando sai do clube. Que aí tu começa a escutar pessoas que não jogam bola, que vão falar o que tu quer ouvir. Cara, tu é foda, fica aqui, vamos ali. E aí a gente vai perdendo talentos por isso, porque os caras ganham muito dinheiro cedo, mas é isso que eu exigia do jogador. Cara, entenda um pouquinho do esporte, porque se entender um pouquinho do esporte, ele vai ganhar muito dinheiro, mesmo não sendo craque. E valorizar o momento, né, a oportunidade também, porque a gente não tem, às vezes o cara tá lá e não tem a noção do que ele pode desenvolver a partir dali, né? E a importância de tu se cercar de pessoas boas. Tu te cercar de pessoas boas é tu te cercar de pessoas que vão falar pra ti, não. Falar não pra essa rapaziada é difícil. Hein? Não, hoje não. Traz família, fica com os pais perto. Porque sai do, né, os caras faziam um gol, a gente falava, meu, hoje fica quietinho. Os caras chegavam lá nos amigos, que isso, cara? Hoje é teu dia. Pô. Então, com o tempo, eles vão aprendendo, vão vendo a diferença. Essa gestão de atleta não te interessa? Porque você tá dando uma aula, meu. Nem fudendo. Eu jamais vou assumir uma responsabilidade que não é minha. Porque você tá ensinando vários caminhos aí, né? Eu falo em todas as entrevistas que eu vou. O Fernandão me falava assim, ó, o cara que vê o cara que tá mal, vê o que ele tá fazendo. O cara que tá bem, vê o que ele tá fazendo. É simples. E mesmo fazendo bem é difícil, né? Claro. Porque é uma competição, é uma corrida, só 11 jogam, tudo aquilo que a gente sabe que é do esporte, mas eu penso mais pelo ser humano mesmo, né? Eu gostaria que os atletas assim se dedicassem a viver, a aproveitar as pessoas que eles conhecem pelo futebol. Porque, sei lá, sabedoria, conhecimento, isso ninguém vai te tirar. Eu já tenho 3 anos já que eu parei, né? E eu posso dizer hoje, cara, tem uma vida pela frente. Aproveita, ganhe dinheiro, converse com pessoas importantes, fiquem perguntando toda hora. Perguntar é muito importante para tu adquirir conhecimento. Fale com pessoas mais velhas. Os meus amigos hoje são todos mais velhos, 50, 60 anos. É negócio o tempo todo, curto a vida, sei os prazeres da vida. Mas são pessoas que vão me ajudar. Vão somar, né? E principalmente, eu falo um negócio assim que é os bem-sucedidos, né? Esteja perto de pessoas boas para que se tu perder tudo um dia, tu possa reconstruir. Né? Porque tivemos enchentes, tivemos pandemia aqui no Sul, muita gente perdeu tudo. E aí, tu vai chorar, o que tu vai fazer? Agora, se tu tá com boas pessoas, se tu tá bem treinado, tu reconstrói. Eu imagino que a parte final da tua carreira, por tudo isso que você tá falando, o ambiente ali do futebol você já não dialogava com você, né? Porque você estava numa vibe, com uma cabeça, com uma consciência que você ali você não tinha troca, né?
Tava meio numa ilha ali, né? Tu ficava numa parede. E eu não falo mais nem por mim, porque nós se viramos. Mas entender de futebol, perguntar sobre futebol. Porque tinha dias que, sei lá, eu terminei a minha carreira com o Filipão e Luxemburgo. Sabe? E eles uns caras mais velhos, eles só botavam o simples. Porque no Cruzeiro não dava para exigir muito ali naquela época, né? Naquele meu fim de carreira, porque, cara, era complexo tudo. E os caras faziam o beabá. E tinha jogadores que não conseguiam saber, não conseguia entender o que os caras falavam. Então, isso que eu falo, quando era algo tão claro e para os outros não era, tipo assim, a gente começou a emborrecer muito dentro de leitura de jogo. E isso, coisa simples, cara. É porque não questiona, não porque não pergunta, assim, ó. E nem sequer fala, professor, não entendi. Mas se tu é um cara que pergunta pro preparador físico, por que eu estou fazendo esse agachamento? Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou fazendo aquilo? Aí tu vai ler tuas características. Não, mas professor, ó, se eu fizer isso aqui, eu acho que vai ser bom para mim. Sabe? Até o Dudu, falecido Dudu, preparador físico, uma vez ele falou para mim assim, cara, é muito bom trabalhar contigo. Eu falei, por que se eu sou tão chato? Ele falou, não. Se todos os atletas perguntassem para mim por que eles estão fazendo isso, ia me ajudar muito. Porque eles me ajudam a decidir. A partir do momento que eu dou só um treino e os caras fazem, os caras não estão nem aí, isso é falta de interesse. É o cavalo, sabe? E a partir dali eu segui perguntando. Mas isso, a maturidade te trouxe ou você sempre foi mais assim? É? Eu sempre fui. Mesmo moleque? Eu tenho uma história com o seu Grendene, que ele me falou e nem deve lembrar mais. Grendene, gigante. Eu tinha 22, 23 anos, eu estava sentado numa mesa com ele e eu só escutando toda a conversa. Tinha uma patata boa ali. Um PIB de Porto Alegre estava ali do Rio Grande do Sul. Tinha dono da Coca-Cola, e eu estava ali, né? Caí de gaiato. E uma hora eles falando assim numa naturalidade, quando tem Fórmula 1 lá, um daqueles, em Mônaco, um daqueles barcos é meu. E aí olhou para mim e falou assim, é? Eu falei, por quê? Ele, é isso aí. Tu tem que ser uma criança de 5 anos para sempre. Quanto mais tu perguntar, mais tu vai aprender. Eu nunca esqueci. Então qualquer coisa que eu tiver dúvida, por mais simples que seja, cara, não entendi. Não entendi. E eu acho que isso moldou muito. Essa frase, esse dia, esse jantar mudou, tipo assim, me desenhou um pouquinho pro que eu sou hoje, talvez. E aí você sempre atento, né? A aprender, a ouvir, a evoluir, né? Eu acho que isso aí que faz toda a diferença. Saber se portar, né? Tem vários ambientes, tu tem que saber se portar dentro dele. Ninguém é mais inteligente, pior ou não. Mas se tu tiver a sabedoria de se portar nos lugares, tu vai te dar muito bem. Já que você tem essa visão, eu queria que você me falasse... um chá mate que a gente fala. Você está mijando horrores. Tá, mas você também não é do bafômetro, né? Mas queria que você falasse da tua visão da volta do Neymar, porque todo mundo só está falando disso. Eu queria ouvir a tua opinião a esse respeito. Conhece ele? Sim. De jogar contra, né? Eu até me lembro quando nós fomos campeões brasileiros com o Fluminense, ele foi pegar o prêmio lá e ele me cumprimentou, tipo, e depois se tornou o que tornou. Cara, o que eu vou dizer pro Neymar, né, cara? Mas eu tô muito... É um conflito. Eu não tô tão feliz de ver ele no Brasil, né? Porque eu acho que ele poderia estar lá voando. Mas por N fatores, né, uma lesão grave. Eu também tive uma lesão quando jogava na Arábia e depois acabei vindo para o Brasil porque eu não consegui dar sequência lá. Mas ao mesmo tempo dá uma felicidade, né, que ele está tendo uma oportunidade gigante de voltar. Principalmente para calar a boca de todo mundo, sabe? Não que ele queira calar, né? Eu acho que não, acho que ele está cagando para todo mundo que fala mal dele, saibam que ele está cagando para vocês. Mas como profissional mesmo, como pai de família, como o cara que parece que ele está hoje, eu torço muito para dar certo. Muito. Eu quero ir uns 2, 3 jogos. Ele é um cara que eu quero ir ver o jogo dele, porque ele balança as estruturas, né, do Brasil, e torço muito, e eu gostaria também que o brasileiro de verdade torcesse por ele, porque esse cara ele é amado pelo mundo do futebol, e aqui no Brasil nem tanto, porque, né, porque ele não baixou a cabeça para um monte de gente e as consequências vêm, né? A porrada vem. Então eu torço para que ele arrebente, para que ele seja feliz, não para provar para ninguém. Mas nós somos um país carente. Esse dia até via o documentário do Senna
Então, né, aquela história do Senna faz muita falta, um cara assim. E eu acho que ele tem o poder. É um cara que é do bem, é um cara que joga muita bola, é um cara que precisa escutar coisas boas. Então, quem gosta dele, manda uma mensagem legal para ele, porque só manda mensagem ruim os que odeiam. E, cara, que ele seja feliz. Que ele seja feliz, que o joelho responda bem. Porque se ele jogar 50%, nossa, o Inter tá fudido, os outros times estão fudidos. Mas também tem uma misturada aí, né? Você falou do pessoal que odeia ele e tal. Tem uma misturada também que acontece não só com o Neymar, evidentemente, acontece com muita gente, de política, Virou bagunça. Nossa, bagunça. Então, por exemplo, vamos supor, o cara é um humorista, um comediante. Se o cara ele é de um lado, então ele já não tem graça, já não tem o talento dele. Ou um cantor, compositor fudido. Ele é uma alma penada, ele não serve para nada. É uma loucura, né? É isso aí. Que define a competência, a capacidade, a genialidade do cara é o... Pouco me importa se tu é direita ou esquerda. Se tu tiver coisas boas, eu tenho que exaltar. É isso. E hoje a galera não exalta. Hoje o pessoal, assim, né, nessa questão do Neymar, o pessoal beira o ridículo. Porque eles falam uma coisa que nem eles acreditam. Entendeu? Quando falar que o Neymar não joga bem, tipo, cara, tem gente que fala que ele não joga bem. O mundo fala. Então, essa pessoa que fala isso, ela é idiota. E não é por política, tu pode não gostar da opção pela política do cara. Mas, pô, tem coisas boas naquela pessoa. Claro, e vice-versa. Né? Então, acho que esse extremismo, assim, tipo, a gente pede liberdade, a gente pede tudo, mas a partir do momento que tu pensa diferente de mim, tu não faz parte do jogo. Ó, isso aqui é um bacalhau, porque uma vez a gente conversou, mudando um pouco de assunto, e já te agradecendo muito, e vou pedir para você reforçar. Fala só os melhores momentos de tudo que você está fazendo, porque isso aqui não é a Netflix, que não dá para guardar tudo que você está falando, demora 5 anos. Você falou que nunca tomou um fora. Eu imagino que também você está parado, né? Tá há quanto tempo parado? Mas agora eu não fui mais pro jogo. Então, entendeu? Você tá parado... Eu não levo mais gol porque eu não jogo mais. Não, tudo bem, mas parou Tô no bem auge. casado, tô casadinho, tô bem, graças a Deus. Quanto tempo? Eu casei tem, hoje, né, no dia da gravação, uns 4 meses. É 4 meses? Mas já tava, né? Não, 6, 7 anos. Isso que eu ia falar. E você nunca tomou um fora? Você confirma essa história? Nem dela. Não, dela. Nem da minha esposa. Você pensou também, você falou, quer casar comigo? E ela que deu em cima de mim. Ela. Mas que é uma... Era normal. Isso. Que dá um pouco de inveja, né, que a gente fala. Era normal. Porra, deu errado, mas... Nunca tomou um fora e, na maioria das vezes, você nem fez, tipo, o mérito é mais o teu pai e da tua mãe, né, que fala. Porque você não tem... Você não teve que gastar uma... Não, era tudo muito natural. Tu vê agora que o cara para de jogar, os caras vêm com as histórias, né? Os podcasts, esses caras. Então esses caras estão provando que eu sempre falei a verdade. Impressionante, Mas cara. O bom é que nunca tem história ruim mesmo, assim, eu sempre tava... Eu sempre fui muito sossegado, na real. Defina sossegado, porque eu também... cara, tipo, você movimentou. Eu fui casado uma vez, eu era muito tranquilo, depois eu tive um tempo solteiro. Mas eu falo assim, sossegado de... Nunca fui festeiro. Não, isso nunca, não. Eu sempre fui caseiro. Sim, saí uma vez que outra, mas eu odiava o dia seguinte de uma saída. Cara, é horrível. Também já estava ficando velho e não era uma batida minha. Às vezes eu fazia... Não, o teu negócio é tomar um vinhozinho. Eu era sempre muito tranquilo, sério mesmo. Nunca fui de Mas loucura. também você não precisava correr que nem nós, por exemplo. Eu não tinha a pressa dos outros, né? Eu acho que isso diferencia um pouco. Mas, no geral, olha, tipo, não fui de aprontar, assim. Muito sossegado e é a vida que eu sou feliz, assim, eu gosto de ficar em casa. Não, mas se eu tivesse esse rosto, meu amigo, aí você me desculpa. Não, aí tu ia pra rua. Não. Eu sou quietinho. Não, mas é que as coisas chegam, né? Tá parecendo um passarinho recém-nascido, meu. Tá, né? Tem uns pelinhos assim, caiu a pele. Faltou cortar, me dar um... Não, mas você tá bem melhor que antes. Bem melhor que antes. Ó, então vamos de novo. O canal, qual que é o canal? 4D Esportes. Siga lá no YouTube, sei lá o quê, e vai ter um monte de programação. E principalmente uma coisa que tá muito legal é que eu tô fazendo umas análises táticas, assim. Cara, tá bombando. E eu tento fazer de uma forma muito simples, né? Tanto que o pessoal exige, bota flechinha do Caio, e não sei Caio. e tal. Eu falei, não, eu tenho que falar o mais simples possível pro pessoal entender. Isso. E, cara, é o que mais pede, assim, é um negócio absurdo. E sempre partindo pro mérito.
Lado positivo. Pro lado positivo. Você fala com o Roger? Você fala, troca ideia? Às vezes, assim, quando eu vejo ele. Mas não é Não, eu não troco. Não troco isso. E também eu tento não usar a minha influência no programa. Porque se eu usasse a minha influência dentro do programa, eu ia ser o cara que mais ia dar notícias no Rio Grande do Sul. Tudo, né? Teve um programa agora que teve eu estava ao vivo no programa e teve uma pessoa muito importante que me mandou uma mensagem perguntando o que ele tinha que fazer num clube. Caraca. Exato. Então, eu não uso isso. Eu sou muito natural, tento não ver as notícias mesmo. Hoje eu vejo um pouquinho mais de futebol para conversar sobre o entorno, mas a fofoca, o vendeu, o trouxe, não, isso aí eu não me meto. Eu sento no programa meio que sem saber nada e vou falando e de te acordo. agrada ver o jogo? Você gosta de ver o jogo? Porque eu não gosto tanto. Mas é que eu vejo diferente, né? Eu não vejo o jogo, crítico, assim? Eu não vejo o jogo como um torcedor. Eu vivi isso 17 anos, né? Eu vejo com outro olhar os movimentos, o porquê disso. Pá, se tivesse feito isso. Eu não vou no, tacou o gol, errou. Não, eu vejo de uma forma diferente. Tanto que quando eu vou no Beira-Rio ver um jogo, o que eu menos olho é pra bola em si. Eu fico olhando nos movimentos, que é isso que faz a gente entender de tática do clube. Não é apenas parar um vídeo e falar, isso. Não. Tem muitas variações. Vai te dar prazer ver um jogo? Não. Que muita parte física, né? Muita parte tática também, né? É muita informação. Então, por isso que eu falo, eu tento não ser influenciado pelo externo. Eu vejo o jogo. E aí, dentro disso, eu analiso da forma que eu imagino, né? Tá aí no teu Instagram, põe o Instagram aí, ProHub, por favor, do Sobs. E lá também tem todas as informações, né? Tem tudo lá, vai lá. E fora que é só, não tem como não ter foto bonita também, porque, sabe, se a gente quiser ver a gente olha no espelho que a gente fala, mas tem as informações. Daqui a pouco vai ter aqui. Vai ter bastante. Vai ter. Nossa Senhora. Vai ter lá. Olha lá, ele já sabe Deus que é me perdoe. Aliás, cadê? Então vai lá no Instagram que lá tem todas as informações. Tem tudo lá. Eu queria te agradecer, não só por você ter vindo aqui mais uma vez, a gente conversar, saber da tua vida, que é hoje em dia, nesse mundo corrido, é um jeito de saber como é que o outro tá, né? E muito feliz de você estar bem, tá realizando teus sonhos aí, se encontrou, né? E também da nossa amizade, que eu sou seu fã em todos os níveis. Tu é meu amigo? Eu considero. Eu também sou teu amigo. Eu agradeço. E eu valorizo... Só? Que eu quero ficar mais. E eu valorizo muito isso de hoje estar em pessoas, conversar. Porque hoje está muita internet, está tudo muito longe, né? Então, eu fico muito feliz quando tenho um convite de, independente das câmeras, a gente sentar e conversar sobre a vida e tal. Acho que a gente tem muito a ensinar, seja com felicidade, seja com seriedade, mas nunca com sacanagem. Então, o próximo encontro será na TV Sobs. TV Sobs. Logo vai ser 4D TV. Por 4D enquanto é TV. 4D Sport. Eu serei aí a grande atração. Se quiser morar no Sul, tu tem olho claro. Tu já tem o passaporte para morar aqui. Só. Aí é loucura, hein, cara? Aí é loucura. Valeu, pessoal. Tamo junto. Tchau, obrigado.